às vezes à noite, deixa por último instante a oração, aí já está cansado, né? E dorme, às vezes já rezando, e aí acaba que dorme. Então, assim, a gente, com essa nossa vida tão corrida, a gente parece que a única necessidade, eu me incluo nessa também, não é Deus, não é o céu, são outras coisas. É o se manter, é o comer, é o vestir, não que isso não seja importante, mas tudo que é lícito de ser feito, tem que ser feito em vias de nosso objetivo maior, que é conhecer, amar e servir a Deus. É por isso que nós existimos, né? E para alcançar a glória, para ver, né, Deus face a face. Então, o homem que quer viver para outras coisas, que não para Deus, ele não tem razão de viver. Esse aqui é um padre, esse manual aqui das mães, ele é muito, tem um link aqui, eu vou compartilhar com vocês depois desse PDF, tem um linkzinho aqui que tem esse manual, tá? Então, a criatura sem o Criador, ela se esvai, né? Então, a felicidade, que é aquele desejo inscrito no coração de Deus, isso fica no catecismo, o homem foi criado por Deus e para Deus, e ele não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade. Então, aquele lugarzinho que existe no nosso coração e só é ocupado por Deus. Né? Então, se a gente coloca outras coisas, então os santos, eles souberam colocar, né, Deus no seu devido lugar. E aqui eu tenho algumas citações, eu não vou ler todas, umas duas aqui, só para vocês, depois vocês leem. Por exemplo, Santa Zélia, isso aqui é uma das cartas dela. Vivíamos somente para eles, os filhos, né? Era a nossa felicidade. Jamais a encontrávamos fora deles. Numa palavra, nada nos custava. O mundo não mais nos pesava. Era para mim a grande compensação. Por isso, eu desejava ter muitos filhos, a fim de educá-los para o céu. Então, ela tinha um desejo muito grande de dar filhos, né, para o céu, para Deus. Então, ela queria ter muitos filhos para que né, fossem para o céu e contemplar a glória de Deus. E Maria Corsini é um casal recente que foi beatificado. Eles do nosso século, final do século passado, eles foram beatificados, e eles falavam, os filhos, né, ela falava, educamos na fé para que conhecessem e amassem a Deus. Então, todos têm essa mesma toada, né? E eu não sei se vocês sabem, mas que alguém já estudou alguma coisa sobre educação, a verdadeira educação, a verdadeira educação, ela busca isso, formar, né, fazer da criança um homem, do homem, da criança um cristão, do cristão um santo, né, um eleito. Então, a educação, a ir para todo mundo e evangelizar, né, levar a Cristo, né, o evangelho a toda criatura, atendendo essa missão que Deus colocou, a igreja, a educação cristã, a educação católica, e isso não só a questão de religiosa, mas a intelectual, inclusive, porque para que a gente possa conhecer e amar a Deus, porque a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece, né? Então, essas mulheres, essas santas, ela, até mesmo analfabeta, como a mamãe Margarida, que é a mãe de Dom Bosco, ela entendia a essência do ser humano e da verdadeira educação. Como? Né? Porque hoje nós estamos rodeados de uma sociedade, de uma pedagogia, nos foi tirado essa graça dessa educação católica, dos colégios e das famílias, inclusive, e aí a gente não tem mais essa essência, a gente não consegue mais entender o que é o ser humano, a gente não consegue mais entender por que eu estou aqui, o que eu tenho que entregar para o meu filho, o que eu tenho que passar para o meu filho, para que ele seja um verdadeiro cristão, para que ele atinja a santidade. Aí a gente sempre pergunta, o que você vai ser quando crescer? É o quê? É a faculdade, é o diploma. Então, passa a vida inteira estudando para fazer uma prova e para passar na faculdade, aí pega o diploma, e aí, o que eu faço agora? Né? Se não tiver paralela a isso
essência, né, a razão principal, né, é servir e amar a Deus, e especialmente também no próximo, por meio da sua profissão, da sua vocação aqui na Terra, a gente faz o quê? É muitos distúrbios que nós temos hoje, né? Depressão, suicídio, enfim, N distúrbios na juventude, inclusive, né? É uma tristeza, né? A doença, essa pandemia, né, que nós temos hoje aí de depressão e de suicídio, que saem nas pesquisas, mas infelizmente não são, parece não ser muito considerados aí, né, pelos educadores, né, de hoje em dia. Então, assim, sabendo dessa importância dos santos, sabendo que os santos existem, Deus, na sua infinita bondade, né, existe a comunhão dos santos, né, existe os santos que já estão no céu, né, aqueles que já têm o céu garantido, mas está lá no purgatório, esperando, né, pagar as suas penas, e temos nós, a igreja militante, que, em estado de graça, né, fazemos parte aí dessa comunhão dos santos, né? Então, essa imagem, eu acho linda, essa imagem, né, ela mostra aí, né, não sei se vocês conseguem ver, a missa acontecendo, e a missa ali derrama ali consolos para quem está no purgatório. Olha que lindo, né? Cada Eucaristia que a gente oferece sempre, né, pelas almas do purgatório aí, a gente está dando alívio e até mesmo salvando alguém, né? Um dia que nós tivemos com a graça de Deus lá no céu, vai ter lá recepcionado por tantas as pessoas que vocês conseguiram salvar. Aí você, mas não conheço nenhum desses, né? Mas uma Eucaristia que você ofereceu pode ter tirado, né? Salvado um pecador, pode ter tirado uma alma do purgatório, né? Então, é muito lindo, né? Os remédios que Deus nos dá para utilizar, né, dessa comunhão, né, dos santos. E aqui eu gosto de desenhar, né? Eu gosto de ficar bem claro, para a gente ver, assim, um desenho bobo aqui, mas é para vocês ficarem bem claro isso. Então, a comunhão dos santos, você já ouviu aquela questão dos vasos, né, comunicantes aqui. Então, quando eu boto água de um lado, o outro também enche, né? Então, a gente é um corpo místico de Cristo, né? A igreja é o corpo místico de que Cristo é a cabeça, né? Então, o pecado de um afeta todos. Se eu machuco um dedinho, você já deve ter ouvido falar isso, né? Em catequese, alguma palestra. Se eu tenho um dedinho machucado, o meu corpo parece que fica doente. Às vezes eu tenho até febre, né? Às vezes uma unha, meu corpo todo fica quase que invado por causa daquela unha. Então, um pecado de um membro, ele afeta todo, do batizado, né? Afeta aí todo o corpo místico de Cristo. Então, quanto mais santos, né? Maior, né? Mais esforço aí para conseguir graças e méritos, né? De santidade, mas, né, como fala que a igreja é santa e pecadora, né, a gente vai diminuir esse pecado e aumentar aí né, a santidade, porque Cristo é a cabeça, mas a santidade dos seus membros também, né, ajuda e potencializa aí nessa comunhão dos santos, né, méritos para a salvação de almas, né, essa definição aqui é muito bonita, né, a comunhão da caridade. Se um membro sofre, todos os membros compartilham dos seus sofrimentos. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. A caridade não procura seu próprio interesse. O menor dos nossos atos praticados na caridade irradia em benefício de todos, nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica essa comunhão, né? Então, aqui é como se fosse a torneirinha é o pecado. Se ela abre, né, como se a santidade estivesse saindo um pouquinho, né? Isso aqui é só uma maneira para a gente ilustrar e entender um pouquinho, tá? E aqui a torneira que está em cima, né? Os méritos, Deus, com a sua infinita graça, Nossa Senhora, os sacramentos, tudo, né, vai dando possibilidades para a gente alcançar a santidade. Então, como é que esses santos, eles conseguiram progredir na santidade? Né? De diversas formas, cada um na sua realidade, eles tinham a possibilidade de conhecer a si mesmo e conhecer as armas que eles tinham para lutar.
Eles aproveitavam dessa comunhão dos santos, de todas essas armas que a igreja, né, como mãe maravilhosa, nos dá para que a gente possa caminhar nesse caminho da santidade. Então, conhecer a si mesmo. Isso aqui não vou entrar muito no detalhe, mas o que acontece? Aqui demora, a gente pode falar muito tempo sobre isso, né? Mas assim, o principal aqui, nós não somos bichos, nós somos seres humanos, né? Os seres humanos têm uma alma racional, espiritual. Quando batizado, Deus habita em nós, nós somos como que divinizados, né? Deus, por seu poder, ele consegue fazer com que nós participemos da sua divindade. Então, a nossa alma tem um local, né, que Deus habita. E que nesse local, esta alma racional, ela tem intelecto, vontade e memória. Então, aqueles estudos todos que falam que a memória, o cérebro, que não sei o quê, não. O cérebro é apenas um mecanismo, um órgão que possibilita, por meio das suas sinapses ali, né, no ser humano, no corpo, mas aonde está a inteligência é na nossa alma. Então, o cachorro, a plantinha, ela tem um sopro de vida, que é aquilo que dá ânima para ela, para a vida, para ali se multiplicar, reproduzir e tudo, mas ela não tem uma alma que é imagem e semelhança de Deus. Então, às vezes a gente fica assim, mas eu sou imagem e semelhança de Deus, como assim? Não, nós somos imagem e semelhança em Deus na alma, no espírito, e não no corpo, né? Então, isso é o ensinamento da nossa igreja, tá? Então, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, como nunca eu aprendi isso, né? Então, uma coisa para vocês entenderem melhor, por exemplo, quando a gente morre e a nossa alma vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, a nossa memória, a nossa inteligência vai com a gente. Ela não destrói junto com o cérebro, ela não é destruída, tá? Então, a memória que a alma, que o espírito vai, né, com o encontro de Deus, é aquilo que foi agregado ao longo de toda a sua vida, e que, como o corpo, né, ali, para manifestar ali no dia a dia, o cérebro, assim, falando bem corriqueiramente, tá, gente? Então, eu não sou especialista nisso, mas apenas para a gente ter essa noção dessa importância, né? Que nossa inteligência, e nós somos semelhantes a Deus, no espírito, em nossa alma, né? Como filhos de Deus, tá bom? Então, conhecer a si mesmo. O que acontece? O ser humano, ele é corpo, alma. E hoje, o que acontece? A gente vive como que se nós só fôssemos corpo. Toda a educação, toda a pedagogia moderna, todos os trabalhos que nós temos aí de produtividade de empresa, é tudo comportamental, é tudo adestramento, trabalho para que atue os sentidos, os instintos, tá? Ou seja, nós somos é triste que eu vou falar, mas o conhecimento, a educação que nós temos hoje, a pedagogia moderna de forma geral, é como se nós fôssemos ratos de laboratório e que eles querem um cachorro, que você contrata um adestrador, e você usa aquela frase que o padre Paulo Ricardo fala muito, busca o prazer, foge da dor. Então, o ser humano hoje está vivendo em torno do seu corpo, e quando que nós somos um todo de alma e espírito. Então, a alma, o nosso espírito tem inteligência e a vontade, e tem o intelecto que aprende, que capta, que convida esta vontade para que ela atue no seu corpo. Ou seja, então, e aí vem a questão do jejum, da oração. Mônica, então quer dizer que mamãe Margarida sabia desses detalhes que está falando isso? Não, ela não sabia desses detalhes, assim, mas ela tinha em sua sabedoria ali, de vida de oração e de seu aprendizado que ela recebeu dos seus pais, ela sabia que nós tínhamos um material e um espiritual. E que, sabendo que nós temos o único necessário, que é Deus, que é o céu, ela trabalhava tudo ali no dia a dia, concorrendo para esse fim. Então, a graça atuando nesse sistema, nós vamos ter
né, uma possibilidade, né, com os meios que Deus nos dá, que a igreja nos dá, de atuar, né, o cavaleiro domando nesse corpo, né, esse cavalo. Então, aí como se fosse a alma fosse o cavaleiro, né, e o cavalo o corpo. Então, bem domado, bem, né, para poder adestrar esse animalzinho feroz, que são os nossos instintos, as nossas sentidos, né? E não ser como bichos. Hoje as pessoas estão vivendo em função desse lado aqui do corpo, e não mais desse conjunto, como dizia João Paulo II. A fé e a razão, né, são asas pelas quais o espírito humano voa em direção à verdade. Então, os dois, né, vinculados para atuar, né, no nosso corpo. E então, aí eu estou falando muito dos meios, né, das ferramentas, né? Então, conhecendo a si mesmo, sabendo que eu não sou só corpo, que eu tenho um espírito, que eu tenho uma vontade, que eu tenho inteligência, que eu tenho que trabalhar a minha vontade, que essa vontade vai convidar o meu corpo, vai atuar no meu corpo, para domar o meu corpo. Eu quero fazer jejum, vou fazer jejum, não vou comer chocolate, por mais que eu queira. O cachorro não pode ver um bife e ficar sem comer o bife. Nós podemos fazer isso, né? Então, o que acontece? É uma colega minha que usa essa expressão do quadrilátero, né, da fé. Então, eu falei para ela que hoje eu uso esse quadrilátero, que eu acho muito legal, essa imagem aqui, para nos ajudar, para que a gente possa ter esses instrumentos que os santos utilizavam. A vida sacramental, a vida de oração, mortificações e penitências, boas obras, né, obras de misericórdias, nos ajudarão a caminhar, né, na santidade. Então, como que a gente atua ali? A graça santificante, né, a graça que a gente recebe no batismo, as graças atuais, santificante também no sacramento da confissão, né, quando a gente pede um pecado mortal, a gente expulsa Deus da nossa alma, né, do nosso, né, da nossa realidade, da nossa vida, né, do nosso espírito, e a confissão nos traz essa graça santificante novamente. Então, graças atuais que mesmo que nas graças atuais, aí tanto os batizados como os não batizados recebem também, trabalho das virtudes, os dons do Espírito Santo, né, nos dá a graça e da perseverança. Então, todos esses meios, os santos, eles tinham isso muito no dia a dia deles, tá? Né? E aí, a gente trabalhando tudo isso, a gente vai ter uma graça, né, a graça potencializada em nós e nos ajudará nessa vida de santidade. Buscar essas setinhas aí, esses guias aí que nos precederam, né, em santidade. Então, Nossa Senhora falou lá para Lúcia, olha, a última batalha vai ser entre o demônio, né, e ele vai querer destruir as famílias, né, e o matrimônio, né. Então, na Batalha de Lepanto, essa batalha que é o dia de Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora dos Rosários, e a igreja tem muitas histórias assim, né, de batalhas e vitórias que Nossa Senhora veio e ajudou seu povo a vencer. Então, essa batalha, né, o bispo ali convocou todo mundo a rezar, todos os que foram para a batalha rezaram o rosário, se confessaram, tinham padres nas naus, e eles, com um exército muito menor, conseguiu vencer essa batalha. E assim, ela vai nos ajudar nessa batalha. Então, a gente fala das Santas Mães, mas ela é a primeira delas, né? Maria. Então, ela, como mãe modelo, é aquela primeira que nós temos que nos inspirar. Então, recomendo a quem ainda não se consagrou a Nossa Senhora, né? Tem vários métodos, mas o de São Luís Maria Grignon de Montfort é tido por excelência, né? Um santo. E ela nos ajuda todos os dias nesse caminho, né? Todos os santos eram devotos de Nossa Senhora. Então, todos tinham ela em devoção, como advogada. Então, primeira coisa na nossa vida, exemplo dos santos e das santas mães, ter uma devoção com Nossa Senhora, compreender mais Maria. Eu não consigo, eu quero só ficar Jesus. Enfim, Jesus veio por Maria, nós não vamos a Jesus sem ela, né? Ela é a porta do céu. Então, Nossa Senhora precisa, né, ser venerada, né, e
colocá-la na nossa vida como um molde também para que a gente possa seguir. Então, o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, ele fala muito dessa necessidade, e tem ali todas as explicações que o santo dá, né, para que nós tenhamos essa devoção à Nossa Senhora, tá? Como ela gerou Jesus, ela na sua, né, ela foi instrumento, né, a sua carne, né, gerou Jesus no seu ventre, ela também gera Jesus em nossa alma, né? Ela é a primeira que quer nos ajudar nesse caminho da santidade. Eu como mãe, fico pensando assim, meu Deus, tanto que eu tenho, assim, desejo e luto pela santidade dos meus filhos, sabendo que tem a liberdade deles também. Eu imagino, mãe, né, de 3, e ela, como mãe da humanidade, como ela não deve sofrer, como ela não deve se entristecer com tantos filhos rebeldes, filhos perdidos, que não querem saber dela, que não querem saber de seu filho Jesus, né? Então, ela é a primeira que vai nos ajudar. Então, confiar em Nossa Senhora, pedir auxílio a ela, que ela vai estar nos ajudando, né, nessa estrada aí, né, em caminho ao céu, e nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas diárias. Então, São Pio X, né, eu coloquei o dia dele aqui também, porque eu achei essa imagem legal, porque eu vinha trazendo o dia dele, 21 de agosto. Esse Papa falou o seguinte: dai-me mães verdadeiramente cristãs e eu salvarei o mundo decadente. Olha só a importância das mães verdadeiramente cristãs. Aquela mãe que sabe, que ensina seus filhos, né, a buscar Deus, aos sacramentos, a vida de piedade, a conhecer os santos, a frequentar as missas, receber a Eucaristia, né, até mesmo além do domingo. Então, assim, olha só o que ele disse, olha a importância das mães, por isso que o demônio tem ódio das famílias, e tem ódio das mães, tem ódio de Nossa Senhora. Porque ele destruindo, você vê, o último batalha seria contra a família, porque destruindo a família, você destrói a célula máter da sociedade, né? Então, é muito importante nós, mulheres, e mesmo aquelas mulheres que não são mães biológicas, são mães espirituais. Toda mulher é mãe e tem que, para alcançar a sua felicidade, ela e a sua santidade também, ela tem que exercer a sua maternidade espiritual. Eu sugiro, o Padre Paulo Ricardo tem 2 vídeos no YouTube, gratuito, nele, livre lá no YouTube mesmo, não é no site dele, que chama Maternidade Espiritual e Paternidade Espiritual. Então, recomendo esses 2 vídeos, do Padre Paulo Ricardo, que fala da maternidade espiritual para todas as mulheres, e, no caso da mãe, né, maternidade espiritual, e para o pai, paternidade, tá? E até para a gente conhecer tudo isso, até para quem é mãe biológica e pai biológico também, para trazer toda essa potencialidade, né, para a sua casa e para os seus filhos. E aí, fala assim, mas que coisa, você só vai falar de Deus na sua casa? Não vai fazer mais nada? Aí acabou, aí não vai fazer mais, não se divertir. Não, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, como diria São Paulo, né? As coisas lícitas estão aí para que a gente, né, possa optar por elas também, mas nunca desconsiderando aqui a nosso objetivo final. Se existe algo que vai me atrapalhar na minha vida de salvação, na salvação dos meus filhos, que a gente perceba que tem a possibilidade de afetar isso, a gente tem que tirar do nosso caminho, né? Então, é isso que os santos faziam, tirava do caminho aquilo que atrapalhasse a sua busca de santidade, né? Então, aqui existem várias mulheres fortes que mudaram a história. Eu, estudando sobre Joana d'Arc, eu fiquei apaixonada por ela, pela história da França, inclusive, assim. E eu hoje olho a França, eu dá uma vontade de chorar, né? A Europa, como está ali. Então, assim, nós temos santaças que não deixa as feministas aí, tentam até
mudar a história de algumas, né, dizendo que elas foram feministas e tal. A gente não, nenhuma mulher precisa do feminismo. Nós precisamos da feminilidade do exemplo de Nossa Senhora, né, que é a nossa essência como alma humana. Então, Santa Mônica, maravilhosa ali, que rezou vários anos pelo seu filho, Santo Agostinho, né, todos, né, já, de alguma forma já ouviu falar de Santa Mônica. Ali naquela idade, na época ali, né, o pessoal, os santos se trombavam, né, gente? Olha que maravilha, você andava um pouquinho, batia de frente com o santo. Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, era tudo ali do mesmo período. Olha que maravilha. Então, hoje a gente tem que rezar para que tenham santos no nosso Brasil. Quem acompanha aí também é o Ítalo Marcilli, e Padre Paulo Ricardo, e outras pessoas aí também que estão atuando aí, ajudando de alguma forma aí no Instagram, falam muito isso, né? Que o Brasil precisa de santos, e os santos é que poderão mudar a história do Brasil, né? Então, a gente precisa, cadê os santos do Brasil, né? Então, Santa Helena, ela muito importante lá na conversão de Constantino, ela que conduziu toda ali para resgatar ali a Terra Santa, ela que achou a cruz, a verdadeira cruz ali de Cristo que foi crucificado, os locais ali sagrados, ela fez uma grande jornada ali para achar esses templos, esses locais. Santa Clotilde, ela, como o Clóvis, né, esposo de Santa Clotilde, ela muito católica, sempre tentando convertê-lo, quer dizer, mas ele resistia muito. E numa das batalhas, essa de Tobiá, que ele estava perdendo a batalha, e ele não tinha nenhuma chance, assim, matemática, material de ganhar, e ele falou assim, Deus de Clotilde, se eu ganhar esta batalha, eu me converto, né, ao Deus de Clotilde. E aí ele ganha a batalha, ele se converte, e todo o seu exército, toda a corte ali, né, se converte, é batizada, e a França se torna a primogênita da igreja. Olha que lindo, né? Então, por causa de Clotilde, né, lógico, um instrumento que Deus usou. Santa Genoveva também na França, tem uma história, depois vocês procurem aí a história dessas santas aqui. Santa Genoveva, olha, é uma lindeza também. Ela é precursora, vamos dizer, de Joana d'Arc lá na França. Ela resistiu ao Átila, o mais bárbaro ali, né, daqueles terríveis, né, que matava e tudo ali. A Europa ali era vítima desse Átila, querendo conquistá-la. E ela, na França, ela falou, ele não entra, ele não sabe por que até hoje ele não invadiu, né, matematicamente, materialmente falando, não invadiu Paris. Ela conseguiu mover ali a cidade de Paris, ele passou perto, mas não entrou. Ela convocou todos a rezarem, os homens queriam sair, ela convocou as mulheres e convenceu os homens a ficar, a não abandonar a cidade, e rezaram, ajoelharam, rezaram, e fizeram jejuns por dias, e Átila não entrou, ele passou por longe, ninguém sabe por que ele não... E o maior desejo dele era dominar Paris, não se sabe por quê, mas a gente sabe, né, a graça aí, né, o poder de Santa Genoveva em capitanear ali, e ela falava para Clovis, inclusive ela era conterrânea de Clovis, falava, ele não entra aqui enquanto um rei ateu, pagão, não entra em Paris. Olha a força dela. E ele só entrou em Paris quando ele se converteu. Aí ele se converteu, ela ficou sabendo da conversão dele, ela falou, agora Paris está aberta para um rei cristão. Né? Joana d'Arc, não preciso nem falar, né, da história dela, né, especialmente na Guerra dos 100 Anos também, e ela teve uma graça muito grande, né, Joana d'Arc. A história dela, esses dias a gente participou, né, de um clube do livro, eu tive a graça de estar conduzindo com outra mãe, com a jovem da adolescente, e as irmãs dos Arautos do Evangelho fizeram um teatro, né, sobre o julgamento de Joana d'Arc. Nossa, foi, assim, impressionante essa realidade, né, desse julgamento dela lá. E ela teve visão de Miguel Arcanjo, Santa Margarida, outra Santa Catarina de Alexandria. Santa Isabel da Espanha, também rainha católica, que se não fosse Santa Isabel da Espanha,
quem já viu Brasil Paralelo, aquela Última Cruzada, fala um pouquinho, fala dela, da importância dela nas navegações. Por ela, né, teve a questão da descoberta do Novo Mundo. Então, a Rainha Santa. Santa Joana de Chantal, ela foi uma mãe que ficou viúva, mas fundou ordens, né? Ela é exemplo de perfeição, ela é mãe e viúva, e fundou, né, a Ordem da Visitação, que essa Ordem da Visitação foi onde a irmã de Santa Zélia era irmã dessa ordem religiosa. Santa Zélia tinha uma devoção muito grande por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Então, todos os santos tinham devoções a outros santos e a Nossa Senhora. Então, nós estamos nessa batalha espiritual. Então, desde que, né, a revolta de Lúcifer, que ele falou o quê? Não servirei, não serve. Né? Então, o desejo dele é destruir a imagem de Deus na criação. Então, para destruir os filhos de Deus, para não deixar o ser humano atingir a sua meta. Então, nós como mulheres, nós como cristãos, né, pais, famílias, nós somos convidados a ser ativos nessa batalha, e não ser passivos, manipulados como marionete, pela que nos cerca, atingindo, nos deixando, né, o demônio atingir o seu objetivo em nós e nas nossas famílias. Então, para não deixar nós e nem nossas famílias conhecer o amor, né, conhecer, amar e a servir a Deus, né, para não deixar que a gente alcance o céu. Então, existe toda a história da humanidade, existe ali, a gente vê a história material acontecendo, guerras, revoluções, batalhas, mas, paralelamente a isso, existe uma batalha espiritual, que o demônio, por meio de ideias, ele também tenta destruir o ser humano e conduzir vários ao inferno. Eu não sei se foi Dom Bosco, qual santo que foi que falava, em alguma visão de Nossa Senhora, falava que caem almas no inferno como flocos de neve. Olha que tristeza, né? Então, é uma coisa muito triste para nós, né? Por isso Nossa Senhora pede penitência, jejum e oração, para que a gente ajude essas almas, para que a gente nos ajude a não ter esse destino, né? Então, como as mães ou futuras mães e esposas, precisamos, e os pais ou futuros pais, eles precisam conhecer tanto as vidas das famílias, das mães, dos casais santos, né, e suas famílias. Então, quais os desafios dessas mães que elas tinham? Gerar filhos para Deus, educar os filhos para a fé, harmonia conjugal, fidelidade, viviam a vida de piedade, convivência diária, a vida sexual dos cônjuges, cuidar da casa, ajudar no sustento da família. Ou seja, são realidades de ontem, de hoje e de sempre, né? Então, elas têm muito a nos ensinar. Então, muita semelhança, né, com as nossas vidas hoje, de mães que trabalham, que estudam, enfim. Então, como pode uma mãe de família viver mantendo-se unida a Deus no meio das lutas diárias, da vida agitada, no meio de tantas dificuldades e preocupações? Então, essas mães, os santos, eles são placas reluzentes e piscantes nos dizendo: é possível se santificar, apesar do casamento, mas precisamente por meio dele, né? Então, assim, Mônica, mas por que não tem muito santo casado? Não tem santo canonizado casado? Qual é o porquê? O que acontece? O processo de canonização, ele é um processo caro. Tem investigações, médicos, pesquisas, enfim, envolve todo um trabalho. Então, geralmente, as próprias congregações, quando alguma pessoa morria em odor de santidade, ela ali, por meio dos bens, das propriedades, ela mesma, as congregações, né, elas pagavam, né, custeavam esse processo. E os casais não tinha quem corria atrás disso, né? Então, assim, aí a igreja, nos últimos anos, né, nos últimos séculos especial, vem, né, didaticamente, sentiu essa necessidade. Que nós temos santos casados, sim, nós temos santas mães, santos pais, e temos que mostrar para a humanidade que a família precisa se santificar. Então, aí vem vários santos, Santa Zélia, São Luís,
Aí a gente tem até um livro aqui, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Acho que eu não estou com ele aqui. Mas é um livro, acho que chama Os Santos Casados, se eu não me engano. Tem alguns livros que tem, recentemente, vários aí, a minha biblioteca católica colocou. Acho que eu... Ah, não, estou com outro aqui. Enfim, então tem livros que têm resumos dessas vidas desses santos, bons resumos, inclusive, e quem quiser ter uma devoção maior por algum outro, né, compre livros de suas biografias, porque vale muito a pena, tá? Para que você, já são 10 horas, né, gente? Mas estou terminando, já está quase terminando, tá bom? Mas vou falar de algumas delas, de Santa Zélia, pelo menos aqui hoje um pouquinho. Então, o matrimônio abençoado por Deus é um estado de vida que santifica os cônjuges. Deus concede aos esposos a graça necessária para que, atendendo aos afazeres e compromissos respectivos, mais e mais se unam a Deus e cheguem à perfeição cristã. Então, cada estado do cristão, ele recebe a graça, né? Por exemplo, o sacerdote tem as graças necessárias para exercer o sacerdócio. O casal, quando recebe o sacramento do matrimônio, ele tem uma graça especial. Inclusive, eu fiquei sabendo esses dias que todo matrimônio, todo casal ganha um anjo da guarda, né? Então, o país tem um anjo da guarda, né? Uma paróquia, quando uma paróquia abençoada ali, a paróquia tem um anjo da guarda da paróquia, né? Da região da paróquia. Então, a família, além das graças necessárias, dos anjos da guarda individual, a família tem seu próprio anjo da guarda. Olha que coisa mais linda, né? Deus, em sua infinita bondade, está sempre nos guardando e nos cuidando. Então, isso é a gente usar, né, dessa graça para que a gente se santifique, né? Então, olha o que o Papa Francisco falou. Vós, família, sois a esperança da igreja e do mundo. Então, aqui são outros textos, depois vocês podem estar lendo, eu não vou ler aqui, mas são bem interessantes, né? Aí há uma graça específica dos pais para a educação dos filhos, e é normalmente por eles que Deus passa primeiro a lhes modelar o coração e o espírito. Então, tem vários, indico aqueles sites da Alexandria Católica, né? Tem vários livros sobre educação, sobre santos. Essa aqui é a Santa Giana Beretta Molla, né? Ela é a padroeira aí do nascituro, né? Das mães, né? Com bebês na barriga, né? Então, nosso corpo é um cenáculo, um mostruário. Através deste cristal, o mundo deveria ver a Deus. Olha que lindo. A gente medita, será que eu estou sendo esse cristal para aqueles que me cercam? É lógico, a gente não precisa ficar com uma lanterna ali piscando, eu sou católica, Não, não é isso. É com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho, que a gente vai, né, que ser reflexo de Deus aí, esse cristal, né, que transparente aí, que, na verdade, eles vão ver Deus, né, em nós. Se os filhos reproduzem geralmente a imagem de seus pais, é a mãe, sobretudo, que lhes forma a índole e que a influência materna lhes atinge as fibras mais íntimas da alma, comunicando-lhes uma impulsão que eles mantêm até o derradeiro suspiro. Olha que lindo. Eu ouvi uma história esse final de semana, eu vou pegar mais 20 minutinhos de vocês, posso? Então, para a gente terminar aqui, falar um pouco das santas. Sobre a mãe, Padre Pio, né, conta essa história, né, que histórica essa história, eu fiquei sabendo nesse estudo dos noviços nesse final de semana. Um Padre Pio passando e uma pessoa falou, a sua homilia me salvou, a sua homilia me salvou. Aí o Padre Pio, o quê? Não te vi na homilia? O que foi? O que foi que eu disse e tal? Aí ele falou, que você falou que Deus perdoa todo e qualquer pecado. E aí ele queria perdoar, ele falou, eu quero me confessar. E aí ele foi se confessar e falou para o Padre Pio que ele era a mãe, tinha algumas posses, e ele era muito apegado ao dinheiro. Ele matou a mãe para ficar com a herança da mãe. E aí, desde que já tinha quase 20 anos, ele tinha visões da mãe. Assim, ele ficava com muito medo. Então, mesmo ele matando, ele não conseguiu usufruir dos bens, porque ele via a mãe o tempo todo. E aí, ele, com essa pregação, né, que o Padre Pio fez, ele se arrependeu, e
confessou, e a partir daquele instante ele nunca mais viu a mãe. Então, olha só, a mãe rezou provavelmente por esse filho, porque ela já sabia da índole dele ali, que ela segurava um pouco de dinheiro para que ele não gastasse tudo e abusasse no pecado. Ele matou, ela provavelmente deve ter rezado bastante por ele, e de onde ela estava, ela seguiu rezando e por misericórdia divina concedeu a esse filho ficar vendo essa mãe, o rosto da mãe, enfim, de alguma forma, para que ele se arrependesse, né? Tivesse o remorso daquilo que ele cometeu. Então, você vê, a mãe, mesmo lá na eternidade, né, e a mais ainda lá, vai estar intercedendo para os filhos, né? Mesmo nesse caso absurdo, né, que ela foi assassinada por ele, continuou lutando pela salvação da alma do filho. Quem dirá Nossa Senhora, né? Então, deixa eu falar um pouco aqui, deixa eu falar aqui da Santa Zélia. Eu estou com um texto aqui, antes de dar a dica ali final, né, das mães ali. Deixa eu tirar aqui o texto para vocês me verem. Eu vejo vocês, na verdade, que vocês estão me vendo, né? Gente, vocês podem falar alguma coisa, tá? Pode perguntar qualquer coisa aí. Então, olha só que interessante, isso aqui é de Santa Zélia. Eu indico, posso postar depois ali alguns livros de Santa Zélia, mas tem um que é só das cartas que ela escrevia. Ela era uma escritora muito perspicaz. Ela fazia crônicas, ela ironizava, eu rio e choro com as cartas dela. Olha só, longe de medir fadigas, sua confiança sobrenatural levava a confessar mais tarde a cunhada, senhora Guerin, né, de sua saúde delicada e que esperava um filho. Ela tinha uma cunhada e ela confessou numa carta a essa cunhada essas palavras: Nosso Senhor não pede nada acima de nossas forças. Vi muitas vezes meu marido preocupar-se comigo sobre esse ponto, e eu permanecia absolutamente tranquila. Dizia-lhe: Não receis, nosso Senhor está conosco. No entanto, eu estava acabrunhada de trabalhos e preocupações de toda sorte, mas tinha a firme confiança de ser sustentada pelo alto. O que não a impedia de fazer essa confidência a seus parentes, de dizer: se tiveres tantos filhos quanto eu, isso exigirá muita abnegação e o desejo de enriquecer o céu de novos eleitos. Olha que lindo. A cada nascimento, fazia logo esta prece: Senhor, concedei-me a graça de vos ser consagrado este filho e que nada venha manchar a sua pureza de alma. Prefiro que o leveis imediatamente, caso venha a perder-se para sempre. Santa Zélia fala isso dos filhos. Santa Rita de Cássia falou isso dos filhos. Ela pedia a Deus: se for para os meus filhos se perder, antes deles se perderem, eu prefiro que os filhos levem, né? Eu prefiro eles salvos para a eternidade do que vivos aqui e se perderem, né? Olha só a mãe falar isso. É muito difícil, né? É muito emocionante, assim, você vai lendo, assim, as coisas dela, às vezes você chora, assim, eu sou meio mole, né? Aí às vezes eu choro de tanta fé que ela tinha, e ela tinha certeza dessa vida eterna, que aí nós temos, mas não temos muitas vezes. Aí eu brincando esses dias, falando, gente, algumas essas palestras, pregavam, você quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta, põe a mão para o céu. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, né? Então, esse instinto de sobrevivência, né? De sobrevivência, né? Então, a gente tem isso muito em nós também, né? Então, mas, paralelamente, sabendo que temos um céu, né? Vivemos aqui conforme Deus nos permitir, mas como esses santos maravilhosos, né? E Santa Teresinha falava: Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Eu vou contar uma história, mas eu sempre me emociono com ela. Espero que hoje eu não chore. O São Luís, ele sofreu muito, né? Porque a esposa dele morreu logo, ele amava muito, e ela morreu, e ele ficou com as filhas, e ele teve problema de saúde muito sério. Então, ele teve uma espécie de demência, esquizofrenia, ele teve que ficar em um sanatório, enfim. E as filhas
Ele ficou com uma única filha depois, que ficou cuidando dele até ele morrer, e depois as 5 filhas, eles tiveram 9 filhos. As 5 filhas entraram se tornaram freiras. E os outros 4, né, morreram pequenininhos. Então, uma delas ficou com ele até ele falecer, depois ela também entrou no Carmelo. E ele, perto de falecer, ele saiu, foi visitar era Santa Terezinha, as filhas que estavam lá no Carmelo de Santa Terezinha, e ele, conversando, ele não falava mais, ele estava numa cadeira de rodas, e as filhas deram tchau para ele, falaram, né, até breve, até logo, né, e ele foi, e não conseguindo falar, quase, ele levantou a mãozinha para o céu, e falou assim, nos vemos no céu. Então, assim, eles, né, já sabendo que ali provavelmente pouco tempo lhe restaria, né? Então, todas as cartas, que ele tem poucas cartas, ele deixou cerca de 16 cartas e ela deixou 200 e poucas cartas, quase, acho 200. E gostava de escrever, né? Mulher fala muito, né? Já vê que Santo Luís e Santo Zé é diferente. E, então, o que acontece? As cartas dela e as cartas dele eram sempre finalizadas, sempre tinha, assim, era permeada por essa única necessidade. Ela contava as coisas, ela contava tudo, mas ela falava, aí ela sempre tinha. O irmão dela morava em Paris, morou em Paris para estudar e tudo, então ela era muito preocupada com o irmão dela naquela época, na cidade, lá, na cidade grande, lá, com medo do irmão se perder, ela achava que o irmão não tinha um fervor muito grande, não tinha uma fé, uma catolicidade muito arraigada, então ela vivia escrevendo para ele e dando umas indiretas, assim, ó, se você não é muito cristão, mas por favor, vai lá para mim, bota uma vela para mim na igreja tal, de Nossa Senhora tal, eu preciso que a minha filha tal está com problema de saúde, e aí ela sempre mandava as cartas, e nas cartas ela dava algumas correções para ele e dava e pedia, né, de alguma forma, tentava fazer alguma catequese com o irmão ali, né? Muito interessante ela. E o que acontece? Santa Zélia é um primor, né? Ela tinha como princípio ali, realmente, assim, eu fiquei muito apaixonada, eu espero que vocês queiram muito conhecê-la. Então, por exemplo, Santa Zélia queria ser freira, e São Luís queria ser religioso. Ele queria para o moceiro, inclusive, de cister, só que ele não sabia latim. E aí ele tentou aprender latim, mas aí ele não conseguiu, ficou doente e tal, aí ele não pôde ir para o mosteiro. E ela também não foi aceita. E aí, só que ela tinha uma intimidade com Deus muito grande. E ela, o que eu vou fazer então? Ela ouviu uma voz interior, uma espécie de locução interior, falou para ela, vai cuidar dos pontos de Alençon. Pontos de Alençon é uma renda lá na cidade de Alençon, famosa, e ela virou empresária, ela começou a aprender essa renda, então. Nessa onde ela aprendia a renda, a avó, se eu não me engano, acho que era a avó de São Luís, se eu não me engano, e era também desse mesmo local, e ela já olhava a avó e já começou a falar com a mãe de São Luís, que já achava que Santa Zélia seria um bom partido para o filho, mas sem falar com Santa Zélia. Um dia, Santa Zélia passando uma ponte, para um lado, São Luís vindo de outro, eles se cruzaram, e ela ouviu uma voz interior falando, é esse que eu preparei para ti. Olha só que lindo. A partir dali, 3 meses depois, eles se casaram. Viveram 9 meses em casamento josefino, sem ter relações, porque ela não tinha recebido as instruções, né, dessa questão da vida sexual no matrimônio, ela ficou apavorada. Aí ele queria ser religioso, ela também, os dois entraram em comum acordo, então vamos viver a vida religiosa assim no casamento. E depois de 9 meses, um padre orientou, falou, não, vocês como casados, né, a grande missão do casal é gerar filhos a Deus. Aí, então, ela começou a ter filhos, aí o desejo dela era ter muitos filhos para o céu, né? E nas pequenas coisas, ensinando as filhas, nas virtudes, ela tinha uma filha muito, muito, que dava trabalho para ela, que era Leônia. Então, ela fala nas cartas dessa Leônia, é uma muito legal, ela falando dessa Leônia, e a fé dela, ela falava assim, o que eu não consegui aqui, eu tenho certeza que Deus, a minha oração e a minha insistência vai dobrar Deus e Deus vai dobrar essa menina. E ela vai melhorar. E ela tinha câncer de mama, ela morreu por causa do câncer. E aí esse câncer de mama matou ela, né? Ela morreu com 40 e poucos anos, 46, se eu não me engano. E ela pedia a Deus, Deus só não me deixe morrer antes da Leônia ela ser corrigida, ela tomar jeito na vida.
Então, no ano que a Leônia deu sinais de melhoras, de mudança de vida, com 14 anos, Santa Zélia morre. E Leônia vira freira também, e hoje já tem processo de canonização para Leônia. Olha que lindo, né? Com as orações dela, ela conseguiu. Então, assim, é muito ensinamento que essas santas têm. Mamãe Margarida, ela olhava para a natureza analfabeta, ela falava, olha o trovão, olha que Deus maravilhoso, tanto que Deus é poderoso, ele tudo pode nas nossas vidas. Um passarinho morria, ela também usava aquele evento para educar Dom Bosco. E a roupa, era muito questão da modéstia, ela sabia que o corpo era templo do Espírito Santo, ela tinha um zelo muito grande pelas roupas. As meninas, quando via a Mamãe Margarida até da rua, da cidade, já, quando sabia que ela iria passar por ali, já trocava de roupa em respeito à Mamãe Margarida, nem era Deus, mas a Mamãe Margarida, porque a Mamãe Margarida pegava no pé de todo mundo lá, de quem ela conhecia, tinha algum apreço, para ficar na retidão. Então, assim, ela tinha todo e muitas coisas que Dom Bosco ensinou para os seus educantes, né, a educação de Dom Bosco, ele aprendeu com a mãe, na sua simplicidade, e ela é considerada a cofundadora, né, dos salesianos, porque ela viveu muitos anos com ele nos oratórios e ajudando Dom Bosco com os meninos. É isso aí. Hoje em dia tá difícil, né? Então, assim, nós somos chamados, né, na nossa família, nas nossas famílias, a conhecer essas vidas, conhecer essas santas, conhecer os santos. Vou compartilhar aqui mais as duas últimas três telas, as três telas aqui para vocês, tá? E aí a gente termina. Aqui, o que acontece? Os ensinamentos ali por exemplo, lições aqui dos santos. Depois vocês podem pegar sobre isso e meditar e tentar aplicar de alguma forma, né, na vida de vocês, nos filhos, enfim. Elas faziam exame de consciência diário com os filhos. Santa Zélia, por exemplo, fazia exame de consciência, pedia para as filhas ficarem de joelho antes de dormir para pensar no dia errado que tinha feito no dia, não ofender a Deus, por amor a Deus, né? Então elas queriam muito, elas não queriam, ela falava muito para não ofender a Deus, né? Porque aquele amor que elas tinham por Deus e cada pecado, elas incutiam muito na criança que o pecado era uma ofensa a Deus. E né? Desejar fazer a vontade de Deus, ser melhor, de prestar contas em cada fim do dia. Isso nós também somos chamados, só as crianças não, né? Falar sobre a verdade, é importante buscar a verdade, viver a verdade em tudo. Hoje é tudo relativismo, né? Você vê, nós estamos cercados por relativismo, como é que a gente ensina a verdade? Né? Não só a verdade de Deus, Jesus, né, o caminho, a verdade e a vida, mas a verdade em tudo, né, na ciência, na pedagogia, na matemática. Ter a memória de Deus ao longo do dia dá força à alma. Não, por isso é importante conhecer as histórias dos santos, rezar o ângelus, rezar o texto, fazer novenas, ler livros com os filhos, né, sobre a vida de um santo. Domingos Sávio é lindo, recomendo, tem no Alexandria Católica um livro lá de São Domingos Sávio, né, em PDF, é maravilhoso. Vocês vão ver sobre Mamãe Margarida, Dom Bosco e São Domingos Sávio. É muito lindo esse livro, é um livro pequeno. A vida de oração, é importante ter uma vida de oração, né? A gente tem uma vida de academia, vida de trabalho, né? A gente tem uma sala de estudo, uma sala de TV, um escritório, às vezes, em casa, um quarto para dormir. A gente tem um local de oração. Todos esses santos tinham um local específico para rezar. Liam muito, tinha espaço para leitura, né? Leituras com cantos, né, religiosos. São Luís cantava muito para as filhas, lia muito para elas. Rezar para valer, né, desenvolver um caminho de oração, conhecer a índole dos filhos, é muito importante, né? A gente está falando de temperamentos recentemente, né? Qual é o temperamento do filho? Qual é a índole do filho? Se é boa, se é comum, se é difícil ou mal? Então, assim, o que eu posso fazer? Como é que eu consigo, como é que eu conheço melhor o meu filho para poder ajudá-lo nesse caminho? Né? Não ir no piloto automático. Rezar antes de estudar, né? Ensinar as crianças a rezar antes de estudar, oferecer o estudo, oferecer o dia, oferecer tudo. Caso contrário, nós obtém méritos diante de Deus, né? Por que eu estou lendo? Por que eu estou estudando? Então, a gente fala, quem canta, reza duas vezes. Está cantando? Canta para Deus. Está estudando? Ofereça que uma hora de estudo é uma hora de oração, né? Então, não estou deixando de fazer as coisas, mas estou fazendo, colocando Deus, né, como fim.
Ir visitar obras de caridade, todos eles faziam muita caridade, visitavam o orfanato, ajudavam o pobre, tinham muita importância essa questão de dar esmola, tá? Então, todos esses santos que tinham, né, casais, eles tinham esses hábitos e incutiam nas crianças a necessidade, tá? Então, é muito importante, né, a gente conhecer a vida deles, para que a gente possa como é que eles faziam isso? Não é que era exame de consciência de, por exemplo, Santa Zélia fazia as crianças ficarem de joelho para pensar, né, para poder meditar. Outras, ela fazia, por exemplo, para praticar a virtude, ela falava para contar quantas coisas boas fez no dia, ofereceu, contava umas pedrinhas lá, colocava na gaveta, e ela ia ver, aí chegava no final do dia, a Leônia não tinha nada, não tinha nenhuma caixinha, não tinha nenhuma pedrinha, nenhuma nozes que ela colocava, e ela ficava, ai meu Deus, e agora, né? Insistia com a filha, né? Então, enfim. Então, o que acontece? A gente tem muito que falar sobre a educação também dos filhos, educação católica, os problemas da educação de hoje, como é que eles lidavam com isso, né? Como é que essa educação eles davam para o filho? O professor Felipe Neri fala muito das virtudes, né? Como se trabalhar com as crianças, como é que essas santas trabalhavam as virtudes, como é que a Mamãe Margarida, Santa Mônica, a Beata Conchita, né? Então, deixa eu tirar aqui o compartilhamento com vocês para finalizar, para deixar vocês dormir. Qual é a proposta aqui para vocês? O que acontece? Eu fiz essa imersão, eu fiz alguns 2 meses atrás, se não me engano, eu fiz e algumas mães me pediram de novo. Aí eu fiz essa mesma apresentação e estou com um grupo de mães fazendo uma imersão nas Santas Mães, né? Então, aí, caso, né, aí eu vou apresentar para vocês aqui, vou colocar para vocês, caso vocês queiram conversar mais, né, continuar no grupo, assim, mais firme, não é uma, como é que eu vou dizer? Não é uma, como é que chama, gente? Ai, de livro, como é que chama? Hoje está muito na moda, clube de leitura. Não é só um clube de leitura, né? Não vou dar um livro por mês para vocês lerem e tal. Não, a minha ideia é o quê? Ser um instrumento para vocês trazerem mastigado o que cada santa fazia, considerando tais aspectos aqui, ó. Esses aspectos aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. A biografia de cada santa e sua família, aspectos da sua personalidade, conhecer a realidade vivida por elas e trazer aspectos para o nosso dia a dia, identificar os valores, princípios vivenciados por ela, né? A educação dos filhos, como elas viviam essa educação, não só também, mas da questão conjugal, como era a questão da vida matrimonial delas, como é que elas viviam isso, né? Como é que elas lidavam com as suas necessidades diárias, questão de sustentar os filhos e vida do cachorro aqui passando. Então, assim, qual que é a ideia? É pegar 6 mães com vocês, né, passar cada uma delas, né, Santa Zélia e São Luís, Santa Francisca Romana, Beata Conchita. Beata Conchita, ela tem um livro só de vícios e virtudes. Ela tinha locuções e Jesus ditou para ela essas sobre vícios e virtudes, e tem também a biografia dela. Santa Giana Beretta Mola, Mamãe Margarida, que é a mãe de Dom Bosco, e Santa Mônica, né, gente? Eu não podia deixar de pôr Santa Mônica. Né? Então, eu vou passar para vocês um formulário lá no grupo, aí vocês dão uma olhadinha no detalhe, né, dessa questão da imersão, se vocês quiserem. O outro grupo que a gente está fazendo, e eu estou fazendo também, pessoal, cadê? Deixa eu só parar de gravar aqui, para explicar para vocês também o motivo, né?